Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer a correção do texto de ontem, né? O texto de ontem foi uma piada que eu pedi para vocês fazerem a reescrita dessa piada. Então, hoje, a nossa aula de língua portuguesa é só para fazer a correção dessa reescrita, tá ok? E eu fiz aqui no meu caderno, ó, uma estrutura para vocês verem a organização de um caderno, tá bom? Para vocês tentarem fazer igual. Tentar não, fazer igual, né? Ó, com margem, tá vendo? A letra bonita, a organização, a separação do cabeçalho para o início da atividade, tá bom? Eu quero que vocês se organizem dessa forma aí na casa de vocês, tá? O nosso texto de ontem era sobre uma piada e ele estava todo sem estrutura, né? Eu tô até com ele aqui, ó, ele está sem estrutura, sem sinal de pontuação, sem nada. Então, a atividade, o objetivo era você colocar o texto em estrutura, colocar parágrafo, colocar o título que já está prontinho aqui que eu fiz, colocar os sinais de pontuação, né, aonde fosse necessário. Aqui eu já comecei a fazer o nosso texto. Eu falei para vocês na semana passada que o título, né, que o texto, ele tem que ter uma estrutura correta. O título tem que ser escrito centralizado na linha, tá vendo? Ele está centralizado. Eu centralizei o título na linha. Se o título fosse pequeno, ele tinha que ficar mais no meio. Mas como o título é grande, né? Eu centralizei ele aqui, ó. Vocês podem perceber que tem o mesmo espaço no começo e no fim da frase. Tá ok? Agora, então, nós vamos iniciar o nosso texto, tá? Como que nós vamos fazer? Primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o parágrafo, certo? Como que eu faço o parágrafo? Eu vou medir 2 dedinhos aqui, ó, da minha margem para me começar o meu texto. Eu vou pular uma linha para ficar organizado e vou medir 2 dedinhos, tá? Então, o meu texto vai começar aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer junto aqui. Vai fazendo a correção aí no seu caderno, no seu texto. O último, no último, opa, errei. O professor também erra, pessoal. No último dia de aula, o pai de Joãozinho, opa! O pai de Joãozinho, ó, escrevi Joãozinho no meio da frase com letra maiúscula. Por quê? Porque é um nome próprio, tá? Ó, no último dia de aula, o pai de Joãozinho espera, né? O filho no portão de casa. Olha aqui, pessoal, o que aconteceu aqui no nosso texto? Eu vou escrever portão e não deu para escrever tudo, tá vendo? Eu tive que escrever somente a metade da palavra, colocar o por e deixar o tão aqui. Na verdade, é nem portão, né? É porta, mas vou deixar o portão mesmo. No portão de casa. Terminou a frase. Qual sinal de pontuação eu vou usar aqui no final dessa frase? É uma frase afirmativa, né? Ó, no último dia de aula, vírgula, o pai de Joãozinho espera o filho no portão de casa. Eu vou usar o ponto final. Continuando lá o nosso texto, aqui diz assim: quando ele chega, o pai fala. Aqui nós vamos iniciar de novo com letra maiúscula, tá? Porque tem um sinal de pontuação aqui. Então, vamos lá. Quando ele chega, o pai fala. E agora? Aqui eu preciso usar um sinal de pontuação. Qual sinal de pontuação eu vou usar aqui, pessoal? Vou usar os 2 pontos. Sabe por que eu vou usar 2 pontos? Porque agora vai ser fala de um personagem.
E quando ele fala de um personagem, aqui eu coloco 2 pontos. E vai falar, o personagem vai falar, eu vou passar agora para a linha de baixo. Vou fazer parágrafo e toda vez que fala de personagens, eu preciso fazer o quê? Colocar o quê? Um travessão. Então, ó, parágrafo. Lembrando que o travessão, ele é sempre depois do parágrafo, tá? Então, parágrafo e vamos ver qual que é a fala. Filho, ó. Filho, a professora entregou o boletim. O que o pai do menino fez? Ele está fazendo uma pergunta, não é? Ele perguntou se a professora entregou o boletim. Qual que é o sinal que eu coloco aqui para ser uma pergunta? É o sinal de interrogação. Filho, a professora entregou o boletim? O que o menino fez, gente? Não posso escrever aqui na frente. Eu vou passar para a linha de baixo, fazer parágrafo e ir para a linha de baixo, ó. Rapidamente, o menino responde. Ó, aconteceu de novo, não coube a minha palavra, eu separei a sílaba, tá? Eu tenho que separar na sílaba. Separo a sílaba, coloquei o tracinho aqui embaixo e coloquei o restante da palavra na linha de baixo. Rapidamente, o menino responde. O menino vai responder, ele vai falar, então é fala de personagem, não é? Então, eu vou colocar novamente, qual o sinal? 2 pontos. E se o personagem vai falar, eu vou passar para onde? Para a linha de baixo, não é isso? O que o personagem falou, ó? Travessão. O que o personagem falou? Sim, ele afirmou, não é? Então, se ele afirmou, eu vou colocar um sinal de ponto final. E seguindo o texto, o pai então lhe disse. Posso colocar aqui, ó, o parágrafo novamente. O pai então lhe diz. E agora, qual o sinal de pontuação eu vou colocar aqui? 2 pontos. Eu tenho certeza que vocês já sabem, já gravaram na cabecinha isso aqui. 2 pontos. Quem é que vai falar agora? O pai. Então, se ele vai falar, é um personagem falando, linha de baixo, parágrafo e travessão. Qual que foi a fala dele? Ótimo! Ótimo! Deixe-me ver. Ótimo, deixe-me ver. Agora, seguindo o texto, né? O menino olha para ele e fala. Então, letra maiúscula, que é começo de frase, linha de baixo, parágrafo. Que aqui é o narrador que está falando, tá? Ó, o menino olha para ele e fala. E agora, qual sinal eu vou colocar aqui? Vocês até já sabem, né? 2 pontos. O que o menino respondeu? Vamos colocar aqui. Travessão. O que o menino respondeu? Não posso. Qual sinal de pontuação eu coloco aqui nesse não posso? É uma frase negativa. Não posso. Está negando alguma coisa. Se é uma frase negativa, eu vou usar o sinal de ponto final. Vamos seguir ali. O que o pai fez? O pai fica enfurecido e logo pergunta o motivo. Então, vamos lá. O parágrafo é o narrador que está falando agora. O pai fica enfurecido e logo
Ó, pergunta o motivo. Qual o sinal de pontuação eu vou colocar aqui? Ponto final, né? Que é o narrador que está falando. Vamos lá. E continua na frente. Ó, Joãozinho dá de ombro. Essa linguagem que o Joãozinho está falando aqui, quer dizer que o Joãozinho dá um de bobo, né? Dá um de bobo, dá um de desentendido. Ó, e responde desinteressadamente. E responde desinteressadamente. Aqui agora quer dizer o quê? Que o personagem vai falar. Se o personagem vai falar, eu vou colocar 2 pontos. Vocês viram aqui? 2 pontos. Aqui, ó, meu caderno acabou, minha linha. Então, eu vou seguir a próxima página, que só tem a metade da margem pronta. Mas vamos lá, vamos continuar, tá? Vamos lá, o Joãozinho responde desinteressadamente. Se ele vai responder, eu vou colocar aqui, ó, parágrafo, travessão e vou continuar. Ó, o meu que? Que emprestei para o meu amigo, ó, pensei para o meu amigo dar um susto no pai dele. O pai dele. E agora, qual sinal de pontuação nós vamos colocar aqui? Ó, ele emprestou o boletim para um amigo dar um susto no pai dele. Então, essa frase, ele quer dizer o quê? Um susto, né? Nossa, uma admiração, ao contrário, no caso. Então, nós vamos usar o sinal de pontuação de exclamação, certo? E acabou o nosso texto, não é isso? Então, vocês viram como é que ficou a estrutura do nosso texto? Tá vendo? A estrutura do texto, né? E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês agora que nós vamos separar. Eu quero que vocês façam isso aí. Nós vamos separar a fala do narrador e dos 2 personagens. Porque aqui nessa piadinha nós temos 2 personagens. O pai e o Joãozinho, né? E o narrador. Então, vamos lá que eu vou mostrar isso para vocês agora. Olha aqui o que eu fiz. Eu fui ali, escolhi 3 cores de lápis de cor, porque o nosso texto tem 3 pessoas, né? Tem um narrador, o pai do Joãozinho e o Joãozinho. Então, o que nós vamos fazer? O narrador, eu vou colocar o narrador com a cor rosa. Eu vou vir aqui e vou pintar a fala do narrador. O que o narrador fala, ó. Vou pintar bem clarinho, porque eu preciso depois conseguir fazer a leitura, fazer ler. Então, o meu primeiro parágrafo é a fala do narrador. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou pintar. Estão vendo o que eu estou fazendo? Ó, vou pintar, vou destacar a fala do narrador. Pronto, destaquei. Agora, a próxima fala. Filho, a professora entregou o boletim? É a fala de quem? Do pai, né? Então, eu vou vir, peguei um lápis de cor verde e vou pintar aqui a fala do pai, tá? Bem de leve, tá bom? É só para destacar que é a fala de um personagem. Bem de levezinho, para você conseguir fazer a leitura do texto depois. Pronto. Agora, rapidamente, o menino respondeu. Quem foi que falou? O narrador, certo? Então, vou com o meu lápis rosa e vou pintar a fala do narrador aqui novamente, ó. Rapidamente, o menino respondeu. E agora, quem que respondeu? Joãozinho. Então, eu vou pintar a fala do Joãozinho de azul. Sim.
O pai então lhe disse. Quem foi que falou isso? Foi quem? O narrador. Então, vou pintar novamente de rosa aqui a fala do narrador. Ótimo, deixe-me ver. Quem falou, pessoal? O pai. Então, vou pintar de verde a fala do pai. Ó. O menino olha para ele e fala. Quem foi que falou isso? O narrador. Então, vou pintar aqui novamente a fala do narrador. Não posso. Quem falou não posso? O Joãozinho. Então, vou pintar de azul o Joãozinho. Meninos, aí na sua casa, você pode pintar da cor que você quiser. A cor que você tiver aí, tá? Você pode escolher 3 cores e pintar. Não precisa ser necessariamente as cores que eu estou pintando aqui. O pai fica enfurecido e logo pergunta o motivo. Quem foi que falou isso? O narrador. Então, tudo isso aqui eu vou pintar de rosa, porque isso aqui é a fala do narrador. Então, tudo isso eu vou pintar de rosa, certo? Ó, pintei de rosa. Agora, vamos lá para o último parágrafo, né? Que está aqui em cima, escondidinho. É que emprestei para meu amigo dar um susto no pai dele. Quem foi que falou? Joãozinho. Joãozinho, a cor dele é azul. Então, vou vir aqui e vou pintar todo o parágrafo de azul. Certo? Pronto, nós já separamos aqui a fala de cada personagem, né? Do narrador e dos 2 personagens aqui. E aí, meninos, vocês gostaram dessa aula? Gostaram de reescrever esse texto? Ficou legal, não ficou? Ficou muito bacana. E a piadinha também é bem legal, não é? Então, pronto, meninos, faz a correção aí, pinta o texto direitinho, bonitinho. Depois que tiver tudo corrigido, tudo organizado, pintadinho seu texto, a fala de cada personagem, tira uma fotinha bem legal e manda pra mim, tá bom? Beijo, crianças, até a próxima!